Amém. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Semana passada nós falamos no capítulo de número 3. E hoje eu quero falar o capítulo 4, A Vida Não é Justa. Nós vamos meditar na palavra de Deus que nos é dada através da vida de Salomão. Eclesiastes, capítulo de número 4. Amém? Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força que estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo. Todo o que ele domina, tão poucos descendentes se alegrarão dele. Mas, na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua direção. Assim como o Senhor tem nos conduzido durante os primeiros capítulos em que nós temos exposto esse livro tão maravilhoso, o Senhor tem nos ensinado, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender a Sua palavra e praticá-la. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, ouvido e aprendido com Salomão sobre a vida debaixo do sol. A vida como ela é, a vida comum, a vida rotineira, o dia a dia, as nossas labutas, as batalhas, as dificuldades e os sofrimentos a que todos nós estamos sujeitos. A verdade é que, às vezes, nós estamos tão cansados e tão desgastados com as dificuldades que nós enfrentamos, que, às vezes, nós pensamos mais ou menos como pensa Salomão aqui no capítulo 4. A vida não é justa. Salomão vem refletindo desde o primeiro capítulo e ele vem pensando a respeito da vida, do que ele faz, de todas as suas conquistas, de todos os seus objetivos, de tudo que ele usufruiu, sua fama, sua riqueza, sua sabedoria. Ele mesmo disse: olha, em nada privei o meu coração, me satisfiz com todos os desejos, não me privei do vinho, das mulheres, da fama. Ele teve tudo o que um homem pode desejar de material. No entanto, Salomão chegou à seguinte conclusão: a vida é monótona. Parece que é um ciclo, é uma roda viva, que tudo acontece e acontece, mas não tem um sentido em si mesmo.
O homem nasce, alcança seus objetivos, envelhece, morre e acabou. Tanto que no capítulo 3, ele chegou a pensar sobre a semelhança nossa, seres humanos, com os animais. E ele fez a seguinte pergunta: que diferença existe entre eu e um cão, e um bicho? Porque ambos buscam pela existência, pela sobrevivência, pela própria vida. E ambos morrem, nascem, vivem e morrem. E quem garante se um vai para cima, o outro vai para baixo da terra? E ele começa a ter esses conflitos. E no capítulo 3 ele falou sobre a vida. E ele chegou à conclusão: a vida é muito breve. Só que nesse percurso da vida existem momentos específicos que acontecem certas coisas que nos ensinam bastante. Ele falou sobre relacionamento, sobre questões emocionais, sobre sucesso, sobre fracasso. Ele falou que até tempo de nascer e ao tempo de morrer está tudo determinado, Deus sabe de tudo. E ele diz assim: olha, a melhor coisa na sua vida, usufrua do fruto do seu trabalho. Porque se você pode trabalhar e pode comer o seu pão, beber o seu vinho, amar a sua mulher, os seus filhos, faça isso, porque esse é o bem que o homem recebe pela sua vida. Ao mesmo tempo em que ele acha a vida monótona, ele agora decide sair do seu reino, da sua posição de rei, do seu trono, onde ele está cercado de bajuladores, de pessoas que privam Salomão de ver a realidade do povo sofrido, porque isso é comum. Alguém que está no poder e que tem tanta riqueza como ele tem, se ele não sair do seu palácio para andar na rua, para ver as pessoas no dia a dia, no laboratório da vida, Salomão não vai conseguir perceber o sofrimento das pessoas. E Salomão então decide compreender um pouco melhor a vida, não só pensando a respeito dela, mas visitando pessoas comuns, gente como nós. Salomão decide deixar o seu trono e visitar 4 lugares específicos que ele registra no capítulo 4. E eu quero compartilhar com vocês esses 4 lugares a que Salomão vai visitar. O primeiro lugar que Salomão visita é um tribunal. Isso está do versículo 1 ao versículo 3. Salomão é um rei justo, sábio, não praticava corrupção, mas isso não significa que suas autoridades, aquelas pessoas que estavam debaixo de seu poder e que governavam sobre o povo, agiam como Salomão. Então existia corrupção, existia exploração e existia opressão no reinado de Salomão. E ele viu isso visitando um tribunal. E há quem diga que a política é a administração dos negócios públicos para o benefício privado. Parece-me que Salomão viu isso no seu reino. Homens que utilizavam da política pública, das ferramentas, para benefício próprio. E nós vamos aprender com ele aqui que mesmo o sistema jurídico da nação de Israel, que está embasado na lei de Moisés, que seria a Constituição Federal da nação de Israel, mesmo assim, os homens estavam sujeitos a deturpar os princípios estabelecidos por Deus e trazer opressão sobre os pobres. E agora, então, Salomão vai fazer isso visitando. Vejam, a primeira, entre 3 coisas trágicas que ele vê no tribunal. Primeiro, ele vê opressão e exploração. Ele viu o pobre sofrendo opressão de homens poderosos e sendo explorados. Olha o que ele diz no verso 1. Depois, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, nessa nossa administração, na vida humana, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. Então, oprimir o pobre, o necessitado, aquele que enfrenta dificuldades, aquele que não tem recursos, não é uma coisa apenas do nosso tempo, da nossa época. Sempre foi assim. Pessoas que não tinham como recorrer às autoridades, que não tinham acesso aos juízes, pessoas que não tinham influência, sempre estiveram sujeitas a algum tipo de opressão. E se Salomão não saísse do seu círculo de convivência entre as pessoas que apenas o bajulavam,
Salomão poderia ficar apenas filosofando sobre a vida, como ele vem fazendo até o capítulo 3, dizendo, olha, há tempo para todas as coisas, mas isso não significa que nesse período de vida de cada uma das pessoas, ela não enfrentam profundos sofrimentos. E o que Salomão vai ver aqui é que há experiências diferentes na vida de cada pessoa. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo oprimidas, e pessoas que carregam dor e tristeza. É a segunda constatação de Salomão, ainda no verso 1, porque ele diz que havia força e que a força estava da banda, ou seja, do lado dos seus opressores. Você já imaginou o que seria comparecer diante de um julgamento, de um tribunal, onde a força está do lado de quem te acusa e você não tem nenhum recurso? Por mais que você tente provar a sua inocência, por mais que você esteja arrogando ali os seus direitos, os seus privilégios, ninguém te escuta. Ele viu que essas pessoas estavam sofrendo, que essas pessoas não tinham uma defesa adequada. E aí então ele faz a terceira observação. E ele diz que há um descaso dos que poderiam confortá-lo, ainda no versículo 1. Mas eles não tinham nenhum consolador. Haviam pessoas que poderiam agir em defesa dos que estavam sendo condenados inocentemente. Das pessoas que estavam sendo julgadas e que estavam sofrendo dano, sofrendo prejuízo. Mas essas pessoas nada faziam. Essas pessoas não entravam com recursos. Essas pessoas não ajudavam, não assistiam esse necessitado, não cuidavam desses que estavam sendo explorados. Eles choravam, sofriam a opressão, sofriam a exploração e ninguém que poderia confortá-los se dispunha a fazer isso. E aí surge uma pergunta para nós. Por que Salomão, tendo visto essa realidade no seu reino de pessoas inocentes sofrendo, por que Salomão não tomou nenhuma iniciativa? Por que Salomão não mudou o sistema jurídico, a jurisprudência? Por que ele não entrou com algum tipo de mudança real para favorecer, então, aquelas pessoas mais necessitadas? Por que ele permitiu que o sofrimento fosse tão presente em seu reino? Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta. Por que havendo tantas pessoas que sofrem, pessoas sendo exploradas, pessoas que estão sendo oprimidas, por que os líderes, os políticos, os governantes nada fazem? Nos parece, irmão, aqui que o problema não é necessariamente as leis. O problema é a corrupção do coração. Vejam que todo o sistema legislativo estava em torno da própria lei de Deus. E mesmo assim havia opressão. Mesmo assim eles estavam cometendo erros. Então, se Salomão mudasse algumas coisas, isso não significava que o coração daqueles homens iria mudar. Então, quando nós, como cidadãos cristãos, pensamos em política, pensamos em direitos e nós devemos lutar e batalhar por leis mais justas, o que a gente não pode é acreditar piamente que os políticos, seja de qual posicionamento for, vão cumprir cabalmente o que Deus exige. Isso é um equívoco. Acreditar que nós vamos viver agora, já nesse momento, um sistema de leis e de governo perfeito é uma ilusão. Ninguém vai fazer isso. Porque o único reino de justiça, de paz, é o reino que nós aguardamos, é o reino de Cristo, na sua consumação. Então nós temos que batalhar, nós temos que desejar mudanças, nós temos que buscar essas mudanças, mas sempre entendendo que o mal, ele está enraizado no coração do homem. Então a questão não é necessariamente as leis, mas os homens que fazem a leitura dessas leis. E é exatamente isso que Salomão está encontrando. Agora veja comigo o segundo ponto. Do versículo 4 ao versículo 8, Salomão então sai do tribunal e vai visitar um outro lugar, o segundo lugar, o mercado de trabalho. Ele saiu do tribunal e agora ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ver os homens trabalhando, ele decidiu visitar os profissionais. E então
ele considera 4 tipos de profissionais. Pessoas que se dedicam ao trabalho. E ele então diz no versículo 4, que há um homem que é diligente, que é habilidoso, é um homem trabalhador. Ele diz assim: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Ele encontrou homens que estavam ocupados, trabalhando, homens habilidosos, homens que tinham destreza naquilo que faziam, eram extremamente competentes e gostavam de trabalhar, tinham domínios das técnicas do seu ofício. Ele vai ao encontro dessas pessoas habilidosas, habilidosos com as mãos, mas de coração pervertido. Extremamente habilidosos no trabalho, mas com um sério problema no coração. E foi neste ponto que Salomão ficou decepcionado. Embora esses homens fossem trabalhadores, ele percebeu que o objetivo do trabalho desses homens não era o bem comum, que o objetivo de tanto esforço era para competir uns com os outros e ver quem conseguia ganhar mais dinheiro. Ele não está em nenhum momento aqui denegrindo o trabalho. Ele não está dizendo que nós não temos que buscar destaque profissional. Ele não está dizendo que nós não temos que buscar qualificação. Mas a motivação que nos leva a determinadas atitudes é que é o perigoso. E ele então percebe que esses homens estão num ciclo sem fim. Que esse trabalho deles, que esse objetivo de se destacar, de querer as coisas, de desejar ir além, de ter mais, na verdade, escondia um objetivo, um desejo maligno, que é ter mais do que o outro, ser melhor do que o outro, destacar-se na posição social. Por isso que ele diz que as obras desses homens, todo o trabalho deles, servia para uma única coisa. Para o bem do próximo? Não. Traziam inveja. Para que alguém olhasse e então falasse assim: eu gostaria tanto de ter o que esse fulano tem. Eu gostaria tanto de ter uma casa assim, um carro assim, dinheiro desse jeito, ganhar tanto por mês e de ter tantas posses. A cobiça, a competição, a inveja, tudo andando junto, sufocando sua própria vida, sua família, destruindo tudo e todos, transformando seus amigos apenas em degraus para subir na vida financeira, pessoas egoístas, pessoas que apenas pensam no ter e não no ser. E Salomão então fica decepcionado. A segunda pessoa que ele encontra no mercado de trabalho está no versículo 5, que é o homem ocioso. Ele diz assim: o tolo, ou o preguiçoso, ele cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Ele percebeu que um estava num extremo, só pensava no trabalho e no dinheiro. Trabalho, trabalho, dinheiro, conquista, sucesso, investimento, riqueza, patrimônio, ter, conquistar, cada vez mais. E não tinha fim e não parava. Do outro lado, ele viu um preguiçoso, que não queria nada com nada. Um indivíduo sem ambição alguma. Alguém que cruzou os braços e que decidiu entregar-se ao prazer da preguiça. Que encontrou na preguiça um caminho lento e confortável para a sua própria destruição. Alguém que não estava nem aí com nada, que achou que o melhor da vida era dormir até tarde, não trabalhar e apenas curtir a folga, a tranquilidade, sem nenhuma preocupação, sem sequer se preocupar com suas necessidades básicas, como se fosse uma espécie de parasita social. Não vou depender dos outros, os outros cuidam de mim, os outros me sustentam, eu não quero trabalhar. Esse sujeito aqui, ele cruza as mãos. Por isso que Salomão diz assim: ele come sua própria carne. A sua preguiça, a sua insensatez o leva para a ruína. Só que ele não percebe. Ele está tranquilo. Ele está naquela filosofia de boteco. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele está curtindo um momento atrás do outro, sem nenhuma preocupação, sem nenhum planejamento. E aí você vai para Paulo, e Paulo ele não dourou a pílula, né? Se você ler 2 Tessalonicenses 3,10, ele diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma.
porque na igreja de Tessalônica, eu já falei isso aqui, havia problema com alguns irmãos que diziam assim, Jesus está voltando, o fim do mundo está próximo, então não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou curtir a vida, vou aproveitar os momentos, para que se esforçar tanto? Aí Paulo diz assim, não cuide dessas pessoas. A igreja não deveria sustentar essas pessoas. Não eram pessoas que estavam desempregadas, eram pessoas que diziam, eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada. E ele diz assim, então se não quer trabalhar, não coma. E aí, meus irmãos, qual a diferença entre um e outro? O diligente era motivado pela concorrência. O homem que buscava apenas o trabalho, ele tinha entrado numa roda viva e ele nunca encontrava momento para descansar. Do outro lado, o homem ocioso é motivado pelo prazer. A sua preguiça o levava rumo à própria destruição e ele não tinha condições nenhuma de produzir. Um produzia demais e não usufruía a vida. O outro não produzia nada e achava que estava usufruindo a vida. Aí vem a pergunta, existe um meio termo? Existe alguém que não está nem no excesso de diligência e nem na ociosidade? Será que Salomão encontrou alguém equilibrado? Sim, é o que está no verso 6. É o que ele chama de o homem integrado. O homem que age corretamente, verso 6. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aqui nós temos o perfil de um homem equilibrado. Por quê? Porque ele é motivado, ele é produtivo no seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com o seu descanso. Ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que correr atrás, ele sabe que tem que alcançar os seus objetivos, mas ele não abre mão do seu descanso. Ele é equilibrado. Ele sabe fazer as duas coisas. Ele não é escravo da competição do mercado de trabalho, que diz o tempo todo, seja o melhor, faça acontecer, corra atrás, você tem que ser o melhor, você tem que se destacar. Ele não vira escravo dessa filosofia, mas ao mesmo tempo ele também não foge das suas responsabilidades. Não é uma pessoa preguiçosa, antes é alguém que estuda, que planeja, que trabalha, que tem dedicação, que tem força de vontade, mas que valoriza o seu momento de descanso. Isso aqui é equilíbrio. Eu li uma pesquisa da GfK realizada em 2015, foi a mais recente que eu achei, né? Já tem aí 7 anos praticamente. Ela foi feita com 27 mil pessoas no Brasil e chegaram à seguinte conclusão, 16% dos brasileiros não estão satisfeitos com o seu tempo livre. 16% das pessoas não dizem assim que o tempo livre é a mesma coisa que nada. Não encontram prazer. E aí vejam, a pergunta do versículo 6. Qual é? A pergunta é a seguinte, por que ter as duas mãos cheias de dinheiro, se nós precisamos pagar por ele com a nossa paz de espírito e possivelmente com a nossa saúde? Por que pensar em só trabalhar e ter as duas mãos cheias de lucro, se isso vai nos custar alguma coisa? O quê? A nossa própria vida, a nossa paz de espírito, a nossa saúde. Se nós vamos nos perder, então é melhor ter o dinheiro numa mão, é melhor ter o lucro numa mão e na outra, tranquilidade. É melhor buscar esse equilíbrio. Por quê, irmãos? Porque para Salomão, essa corrida pelo sucesso financeiro pode tomar o controle do nosso coração. Se a gente não tomar cuidado, esse desejo de vencer na vida vira o sentido da nossa própria existência. E você passa a vida inteira apenas correndo atrás de ser alguém de sucesso. E acredita que a felicidade que você tanto deseja está em ter as coisas. E aí você conquista e não encontra felicidade. E você percebe que não está nas coisas. Mas pastor, isso é apenas para rico? Não. Às vezes você pode pensar que a sua felicidade está no seu celular, está no seu carro, está no salário que você recebe no final do mês, está na roupa que você pode comprar todo mês. Tem gente que, se não tiver condições de trocar o celular pelo celular da última geração, já é motivo para perder a alegria de viver. Não posso usar uma roupa de grife, então eu sou uma pessoa infeliz e miserável. Por quê? Porque o meu sapato custou R$100. Eu seria feliz se o meu custasse R$500.
Ah, mas a minha camisa custou R$ 90. Ah, não, isso não é felicidade. Felicidade é quem usa uma Dudalina, que paga 500, R$ 600. E existem pessoas assim. Existem pessoas que acham que a felicidade está nestas coisas. No perfume de R$ 1.000. Não estou dizendo que você não possa tê-los, se você tem condições. Se você não deixa de comer para ter essas coisas. Se você não deixa de cuidar da sua família para ter essas coisas, tudo bem, cada um dentro da sua realidade econômica. Mas não pode ser o sentido da sua vida. E aí a gente vive a personificação das coisas. Estava lendo uma reportagem, está saindo do período. Antes, os casais tinham vários filhos, depois foi diminuindo, 3, 2, 1, aí é o pet. Aí veio a cultura do pais de pet. Né? O cachorro é chamado de filho, dorme na cama, beija, cachorro lambe a boca, aquele negócio, uma afinidade. Como diz o pastor Jeremias Pereira, a gente também tem cachorro, mas cachorro. Cachorro do lado de fora, cachorro. E agora já não é mais pais de pet, é pais de planta. Os pais trocaram, agora a cultura, nem bicho, nem ser vivo mais, agora é planta. Então nós estamos vivendo um período estranho, e as pessoas personificam as coisas. Desenvolvem afeição, amor e apego a carro, casa, a moto. Meus irmãos, veja o que Paulo disse a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe o que isso significa? Que você, tendo o que Deus te deu, você é uma pessoa que é piedosa. E você está satisfeito, não é acomodado. O acomodado, ele não busca melhorar, é diferente. Mas o contentamento significa que você está satisfeito no reconhecimento de que o que você tem foi Deus quem te deu. Então você não pode ficar murmurando, reclamando, desprezando, dizendo que é um miserável, dizendo que você não tem nada. Nós cantamos o hino 10.000 razões. Se você refletir na letra dessa música, diz o tempo todo sobre isso. Que nós vamos bendizer ao Senhor. Bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E quando não tiver mais força, e quando o fim estiver por chegar, vai continuar bendizendo ao Senhor. Então nós somos convocados a esse tipo de atitude. O homem diligente, aquele homem que só pensava no trabalho, ele acredita que o dinheiro lhe traz paz. É aquele tipo de gente que diz assim: eu só tenho paz no meu coração se eu tiver dinheiro na minha conta. E esse tipo de gente nunca vai ter tempo para desfrutar do dinheiro. Nunca. Vai estar sempre trabalhando, vai estar sempre ocupado. Já o outro, o ocioso, ele acredita que a desocupação é que lhe traz paz. Eu não gosto de ter muito compromisso, eu não gosto de ter que levantar cedo, eu não gosto de rotina, eu gosto de viver em paz. Eu não gosto de chefe, eu não gosto de encarregado, eu não gosto de ninguém dando ordem para mim. Você já viu gente dizer assim? Eu não gosto, eu gosto de ser livre. Só que essa pessoa terá sua ruína, disse Salomão. O homem integrado, esse homem equilibrado, ele se deleita tanto no trabalho, ele gosta do seu trabalho, ele faz o seu trabalho da melhor maneira possível, mas ele também usufrui dos frutos do seu trabalho. Ele viaja, ele passeia, ele compra as coisas que vêm como fruto do seu trabalho, é o seu direito, é a sua meritocracia. Se ele trabalhou, ele pode fazer isso. Então, é uma pessoa equilibrada, sabe lidar com o labor, com o trabalho e também com o descanso. Por quê? Porque a gente pode tirar o que quiser da nossa vida. Você pode tirar o que você quiser, mas saiba de uma coisa: existe um preço a ser pago. Se você pensar só em trabalhar, você vai pagar o preço por isso. Se você pensar em não trabalhar, você também vai pagar o preço por isso. Então, o caminho é o equilíbrio. Agora surge um quarto sujeito, um homem diferente, e Salomão fica intrigado e decide conversar com esse homem. Esse homem, ele tem grande empenho no seu trabalho. E aí, Salomão vai ao encontro dele. É o chamado homem independente.
versículos 7 e 8. Outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Ele já começa dizendo assim, olha, eu vi uma coisa tão vaidosa, uma coisa tão banal, tão sem sentido. Diz assim, há um homem, ou há um que é sozinho, uma pessoa que não tem família. Ele não tem segundo, sim. Ele não tem filho e não tem irmã. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não diz, para quem eu trabalho? Privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha em ocupação. É alguém que optou por isso. Ele não quer família e ele não quer sócio. Por quê? Porque ele é materialista, ele quer ganhar e ganhar e ganhar, ele deseja o lucro somente para ele, e ele não quer constituir uma família, porque ele diz assim, família custa. Salomão chega para ele e pergunta assim, você trabalha tanto, você não quer ter filhos? Filhos? Não, filho custa muito. Filho come, tem que vestir, tem que pagar a escola, fica doente. Não, filho não, meu dinheiro vou gastar com filhos? Tem gente que é assim, fala, fulano é doido, tem 3, 4 filhos. Não, eu não. Eu não quero ter filhos porque eu quero todo o dinheiro, porque isso custa. A vida humana é nivelada pelo dinheiro. Você não entende a diferença entre um ser humano e o dinheiro, uma moeda de troca. Coloca tudo no mesmo nível. Salomão diz, esse homem é doido. E como dizia Sócrates, a vida impensada não é digna de ser vivida. Um homem que optou por esse caminho, podendo ter família, mas que por conta da sua ganância, ele então não deixa que ninguém usufrua do fruto do seu trabalho. Faça agora uma análise. O diligente, pelo menos aquele trabalhador lá exagerado, ele gerava emprego. Ele era um diligente, mas ele não descansava, estava acabando com a sua saúde, mas ele gerava emprego. O ocioso não gera emprego, mas ele usufruía a vida, os seus prazeres, ele só queria saber disso. O homem independente, ele não faz nem uma coisa nem outra, porque ele não gera emprego, porque ele não quer pagar para ninguém, não quer ajuda de ninguém, não quer sócio. Ele faz tudo sozinho, ele vende sozinho, ele compra sozinho, ele negocia sozinho, ninguém pode ter negócio com ele, e nem família. É o lobo solitário. Ele não faz nenhuma coisa e nem outra. E o que é que nós aprendemos, irmãos? Deus quer que trabalhemos, mas quer que o façamos por motivos certos. Bem-aventurado o homem equilibrado. Esse terceiro homem, esse homem que sabe do valor do trabalho, mas que descansa e que valoriza sua família. O terceiro lugar que Salomão visita, ele foi no tribunal, foi no mercado de trabalho, agora ele vai para a estrada. Versículo 9 ao versículo 12. As experiências de Salomão com o homem solitário, com esse homem independente, levou Salomão a refletir sobre a importância da amizade. Ele disse assim, esse homem que não tinha ninguém com ele, esse homem é um doido, não faz sentido a vida dele. Aí Salomão então começa a pensar sobre a importância de ter amigos, de ter pessoas com quem você possa compartilhar a vida, de ter pessoas com quem você possa compartilhar o peso que você carrega, suas dores, suas frustrações, suas lágrimas. E ele começa a pensar sobre isso. Aí ele pensa assim, aonde eu vou encontrar esse tipo de gente? Na estrada. E aí Salomão vai para a estrada e começa a observar a vida dos peregrinos e dos viajantes. E vejam o que ele diz no versículo 9. Olha a conclusão que ele chega. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu sei que você leu isso aqui e pensou assim, o Senhor está falando de marido e mulher. Não é isso. É bonito, tem muita gente que coloca no convite de casamento. Eu já vi como tema de encontro de casais, eu já vi mensagens sobre encontro de casais, mas eu quero te frustrar. Salomão está falando sobre trabalho mesmo. Por isso ele diz assim, é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por que Salomão fala isso? Porque, com relação ao trabalho, é melhor ter companheiros e pessoas com quem você possa dividir o lucro, mas também dividir o peso do seu trabalho. Às vezes a pessoa quer fazer tudo sozinho e se mata, se acaba.
Ele diz que o homem sábio, ele consegue encontrar pessoas, companheiros, que dividem o peso do trabalho, ele gera emprego e ele divide o lucro. Não é ganancioso. Não é alguém que diz assim, não, eu quero tudo para mim, eu vou me matar e vou fazer sozinho. Ele também sabe que, ao realizar certas tarefas complexas, é melhor ter pessoas para ajudar, porque essas pessoas nos animam. Eu já vi vários profissionais tendo que resolver determinado serviço, mecânico, pintor, pedreiro, e que ele não consegue resolver sozinho, e um amigo de trabalho, um sócio, vai lá, dá uma sugestão, dá uma ideia, ajuda. Em equipe, eles resolvem o problema. É isso que Salomão está vendo aqui. Ele está vendo pessoas caminhando, fazendo negócios, os viajantes, vendendo lá suas coisas, e ele chega à conclusão, é melhor serem dois. Eles podem dividir o lucro, mas eles dividiam o peso. Eles não tinham carro para carregar a mercadoria, dois já ajudava, porque eles dividiam o peso durante a viagem. Aí no versículo 10 ele então continua o seu raciocínio. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O que ele está dizendo? Olha, as estradas da Palestina não eram niveladas, pavimentadas, elas eram cheias de pedras, tinham buracos, eram irregulares. Então os viajantes, quando eles iam fazer negócio, ou os peregrinos, eles tinham que caminhar por esses lugares perigosos. E às vezes eles poderiam sofrer um acidente, uma queda, uma fratura, poderiam cair num buraco escuro e não conseguir sair. E se ele estivesse sozinho, como que ele ia se livrar daquela situação? Vamos supor que ele caísse lá numa pedra, fraturasse o tornozelo e não conseguia mais caminhar com a sua mercadoria. Salomão está dizendo assim, porque se um cair, aí o outro que está com ele ajuda. Coloca o braço no ombro, vamos caminhando, vai devagarzinho. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aí ele fica lá caído, machucado com a sua mercadoria. Perceberam? Ele viu o diligente, ele viu o homem independente, ele viu o ocioso, ele viu o integrado, ele viu todo esse tipo de gente. Aí ele vai agora lá na estrada para ver os vendedores, para ver os viajantes, para ver as pessoas que estão indo de uma cidade para outra. E ele chega à seguinte conclusão, como é bom ter amigos. Como é bom ter pessoas com quem a gente possa compartilhar a nossa vida. Gente que nos ajuda no momento de necessidade, principalmente se a nossa queda for espiritual. Quando você passa por um momento de crise na sua vida, você tem amigos, gente que te ama, que manda uma mensagem no seu WhatsApp, fulano, tenho sentido sua falta, fulana, cadê você? Gente que te ama, gente que está orando por você, gente que procura te ajudar. Aí no versículo 11, eu sei que você deve estar pensando assim, agora é marido e mulher. Também não. Versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Isso aqui não é marido e mulher. Aqui é a imagem de dois viajantes, e na Palestina é assim, um sol terrível de dia e frio à noite. Eles não tinham um sistema para aquecê-los, montava-se a barraca, e eles precisavam levar cobertores. Mas não podiam levar muito cobertor, porque o peso da carga era muito grande. Então, quando tinham duas pessoas, eles dormiam próximos uns do outro, porque o calor humano ajudava a aquecer durante a noite fria. Até isso Salomão percebeu. A companhia, gente que te ama, gente que está com você. Não é interessante? Um princípio muito bom para nós sobre cuidado, sobre zelo, sobre amizade. Quem não gosta de amigos? Você tem amigos? Você tem gente que diz assim, olha pastor, eu já passei cada perrengue na vida, mas os meus amigos estavam lá para me ajudar. E gente que falou assim, eu vou chorar com você. Pode colocar a sua cabeça aqui no meu ombro, pode chorar aqui no meu peito. Eu vou estender a mão para você, eu vou ajudar você. Ou você mesmo diz assim, olha, eu ajudei fulano, eu estive presente na vida de ciclano, no momento difícil da vida dele. São pessoas que se aquecem. Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa.
Qual é a importância de ter companhia naquela época? Segurança. Lembra do judeu que descia do templo de Jerusalém, ia para Jericó, e o bom samaritano encontrou ele quase morto no caminho? Sabe por que aconteceu aquilo? Porque ele estava sozinho. Ele estava andando por um caminho perigoso, de rochas escarpadas, parecendo paredes. Os salteadores, os bandidos, se escondiam nas frestas da rocha. E ele passava por determinados locais onde a luz do sol não batia, projetava-se uma sombra, lugares escuros. E aí, quando ele passava por aquele lugar, os bandidos pegavam ele. Dava-lhe uma sova, roubava tudo e deixava quase morto à beira do caminho. Salomão está dizendo assim, se alguém quiser prevalecer contra um, se alguém disser assim, olha, me dá essa mercadoria, senão eu mato você. Aí os dois lhe resistem. Falam, não, é meu amigo. Então eles se ajudam. E aí ele usa uma técnica que é da literatura hebraica. Ele diz assim, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui, para você entender o que Salomão está fazendo, você precisa lembrar do versículo 1, o versículo 8. O versículo 8, ele começa assim, há um só. Versículo 9, ele diz assim, melhor é serem 2. E no versículo 12, ele diz, o cordão de 3 dobras. A ideia de 1, 2 e 3 era uma forma de memorização. Era uma técnica da literatura hebraica. O que Salomão está fazendo aqui é sugestionando que quanto mais pessoas você tiver no seu vínculo, no seu círculo de amigos, melhor é. Mais assistido você está no momento de dificuldade. Geralmente quem é sozinho diz assim, não, eu não preciso de ninguém, eu levo a minha vida do meu jeito, eu não quero saber de ninguém. Essa pessoa está suscetível ao fracasso, a sofrer, a cair. 2, mais difícil. Agora, se tiver 3 para mais, aí não tem para ninguém. Porque se algum desistir de você, o outro vai atrás. E se o outro desistir, tem mais um outro que vai. Isso é bom. Sempre tem alguém que vai fazer a diferença nesse momento. Eu lembro do encontro de jovens, eu acho que foi em 2017, 16, não, foi em Santa Bárbara. Aí fizeram o cabo de guerra. Foi? 2019. E fizeram um cabo de guerra. E está lá, a quantidade de adolescentes de um lado, uma quantidade do outro, e vai, e puxa para um lado, e puxa para o outro, e puxa para um lado, e puxa para o outro. De repente eu escutei um grito. Rrr! O pastor Almir virou para mim e falou assim, meu Deus, de onde vem aquele irmão? Eu falei assim, é o Adriano, da igreja de Campinas. O Adriano pegou na ponta daquele cabo de guerra, enrolou na mão, colocou o pé na grama e puxou com tanta força, essa força de viking que só o Adriano tem, que eu só vi um adolescente caindo por cima do outro. E puxou todo mundo de uma vez só. Irmãos, ele puxou tanto que a mão dele sangrou, né? E na grama o pé dele afundou assim, ó, ficou aquele buraco. Eu falei assim, só pode ser da igreja de Campinas mesmo, né? E a alegria dos adolescentes que ganharam. Por quê? Porque tinha um cordão de 3 dobras lá do lado dele. Que não se rompe facilmente. É isso que Salomão está dizendo. Olha, se você tiver alguém que possa te ajudar, ele não está pensando em números, mas na bela imagem tecida pelas amizades, de pessoas importantes, de pessoas que te valorizam, de pessoas que cuidam de você. E aí Salomão então decide visitar o 4º e último lugar. Ele vai para o palácio. Ele foi no tribunal, foi no mercado de trabalho, foi na estrada e agora ele volta para o palácio. E essa declaração dele do versículo 13 ao 16, quando ele diz assim, melhor, nos ensina 2 verdades. Primeiro, Salomão percebe que há um caráter instável entre os políticos. Ele percebe que muitas pessoas que estavam com ele ficavam bajulando, elogiando, na verdade eram pessoas que tinham interesse na sua riqueza e na sua posição. Pessoas ricas sabem o que é isso. Eu não sei, né? Coitado, se tiver um amigo que tem interesse em alguma coisa, perco a amizade rapidinho, porque não tem nada, né? Mas pessoas ricas e poderosas, elas sofrem com isso, para saber quem realmente é seu amigo. Você imaginou você com milhões e milhões, ou bilhões de reais, com jatinho particular, com carros importados, com mansões? Muita gente interesseira vai fingir que é seu amigo.
E Salomão percebe que há um caráter instável nessas pessoas, que isolaram Salomão da realidade do povo. Não permitiram que ele entendesse isso e começaram a sugar o rei Salomão. Outra coisa que Salomão percebeu é o caráter volúvel da popularidade. Ele percebeu que não é porque ele é rei que todo mundo gosta dele. Não é pelo fato dele estar no trono que ele era melhor do que todo mundo e que todo mundo o admirava. Antes, ele se sente aqui um rei velho, cansado e decepcionado, ao ponto de Salomão não ouvir mais os conselhos das pessoas que estavam próximas dele. Aí então, ele faz uma analogia, uma comparação para fechar seu raciocínio. Sabe o que ele faz? Ele diz que o ápice dessa sua observação, dessa sua história toda, é um herói. E sabe onde esse herói estava? Na prisão. Veja o versículo 14. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Ele foi no tribunal primeiro. Talvez ele tenha usado aqui a figura de uma pessoa inocente, que foi julgada, condenada e que foi presa. Só que essa pessoa, ou contra quem testemunharam falsamente, como José passou por isso, Nabote passou por isso com as vinhas lá, a questão de Acabe, né, ou levantar um falso testemunho. Daniel passou por isso, era comum naquela cultura, e parece que até hoje isso existe, mas é alguém inocente que foi preso. E Salomão começa a observar aqui essa pessoa, e ele diz que esse jovem sai da prisão para reinar. É alguém que está numa situação difícil e que de repente vem um momento de glória. Aí no versículo 15, vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Isso aqui é uma história sugestiva. Ele chega à seguinte conclusão: hoje eu sou rei, sou velho, estou saindo do trono. Os meus dias estão contados. Isso não significa que Deus vai escolher alguém altamente competente, qualificado. E então ele coloca essa história. Por que não um jovem, injustamente condenado, preso, pobre, e que sai para assumir o meu lugar? Sabe o que Salomão está dizendo? Toda a glória pertence somente a Deus. Ninguém deve bater no peito e dizer, nossa, como eu sou capaz, como eu sou competente. Salomão, enquanto acreditou na sua riqueza, na sua fama, na luxúria de seu reino, ele se sentiu um prisioneiro da sua própria estupidez. É isso que Salomão está fazendo em Eclesiastes. Eu sou um prisioneiro da minha própria estupidez. De nada privei o meu coração, mas se Deus quiser, Ele tira um jovem da cadeia e o coloca no trono, enquanto que eu estive no trono e fui prisioneiro da minha própria estupidez. Não é interessante? Às vezes, no afã de conquistar as coisas na vida, nós nos tornamos prisioneiros da nossa estupidez. E a gente pensa assim, eu estou certo. E você não para refletir sobre o que você está fazendo, se vale a pena ou não. Riquezas e conquistas, poder, não são garantias de sucesso. Não significa que você será feliz. Nem pobreza ou fracasso são empecilhos de grandes realizações. Ah, pastor, eu tentei algumas coisas, não deu certo, então não tento mais nada. Calma. Não é assim. A palavra-chave aqui de Eclesiastes é sabedoria. E sabedoria vem com conhecimento adquirido e que é aplicado no dia a dia. Viver uma experiência boa, acrescenta na sua vida. Viver uma experiência ruim, sofrer um dano, um prejuízo, acrescenta na sua vida. Hoje você tem sabedoria. Você viveu aquela experiência e ela te acrescentou. Seja bom ou ruim, você hoje está mais amadurecido. É isso que Salomão está nos incentivando. Não é para desanimar da vida. Salomão não é um cínico dizendo assim, a vida não vale a pena, desanima mesmo, gente, olha, chuta o balde, joga a toalha, para com isso, pendura a chuteira, para o jogo. Não, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, gente, continua. Deu certo? Amém. Não deu certo? Amém. Toca para frente, continua. Segura as rédeas, vai firme nos seus objetivos. Por quê? E ele então enfatizou no capítulo 3, porque a recompensa dessa vida é gozar do fruto do seu trabalho. Não é viver
louco atrás daquilo que você acha que tem que ter e nem reclamando ou lamentando pelas coisas que você não tem. Versículo 16, e a gente conclui. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Não importa onde Salomão vai, as coisas que ele vê, o estudo que ele faz e a conclusão que ele chega aqui, é uma lição importante, é que a vida é bela, porque nesse percurso da nossa existência, Deus nos dá experiências maravilhosas. Deus nos ensina com as experiências da vida, com os tempos que ele falou no capítulo anterior. Com o tempo de chorar, com o tempo de rir, com o tempo de prantear, com o tempo das conquistas, com o tempo da perda, com o tempo do abraço, com o tempo de afastar-se, com o tempo de guerra, com o tempo de paz. Em todos os momentos, Deus está construindo a nossa vida. E aí vem o que a gente chama de historicidade, que é a sua percepção da sua própria existência. Você começa a olhar, é como se fosse um quebra-cabeça. Quem já montou um quebra-cabeça? Você olha aquelas peças distribuídas sobre a mesa, você não vê uma imagem ali. Você sabe que tem uma imagem, mas está tudo muito confuso, porque as peças estão fora do lugar. Quando você começa a encaixar uma peça na outra, a imagem começa a tomar forma. Por quê? Porque você está experienciando, você está vivendo aquele momento ali. A vida é assim. Não é um bloco monolítico, não é uma peça só. É uma espécie de mosaico. Às vezes a gente chora, às vezes tropeça, às vezes dá certo, conquista. E assim vai. O Fábio mesmo contou o testemunho dele, 2 anos difíceis que ele passou na vida dele. E eu fiquei feliz quando ele disse que hoje foi um dia memorável, um dia bom. Ele passou o dia na casa pastoral. Quem que passa o dia na casa pastoral e acha que é ruim? Mas não é assim que é a nossa vida? Usufruindo dos momentos. Então Salomão diz que nós temos que ser equilibrados. E eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: não assuma uma postura cínica diante da vida, não desista. Não desista. Esse negócio de, eu vou entregar os pontos, eu não quero mais, não dá certo, isso não é uma linguagem nossa. Cristão não deve pensar dessa maneira. Deus sempre vai nos dar uma porta de escape. Deus sempre vai nos capacitar, Ele sempre vai nos ensinar. Valorize os amigos, valorize a igreja, valorize a família, valorize as pessoas que Deus coloca na sua convivência. Pessoas que estão vendo o seu envelhecimento. O seu envelhecimento. Às vezes a gente olha para as crianças e você fala assim, olha, eu vi quando tinha 1 aninho, 2 aninhos. Não foi quando eu vim para Campinas, quando eu cheguei em Campinas, tinha 34 anos, hoje tenho 41. Quem estava aqui quando eu cheguei, olha, falou, nossa, pastor, envelheceu, hein? Mas você está acompanhando. Se eu ficar aqui até os 60, 65, você vai me ver velhinho e você vai falar, olha, eu conheço a trajetória dele. E eu também conheço a sua. São pessoas que estão relacionadas à nossa convivência. E aí, por fim, Salomão, então, nos orienta a termos equilíbrio, trabalhando sempre, mas sempre lembrando que existem coisas que o dinheiro não compra, tá? E não é o Mastercard, não. Você tem que manter os seus olhos em Cristo Jesus e viver para a glória de Deus. Amém?